Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da Altivia TV na internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Há 11 anos no ar, ininterruptamente pela Altivia TV na internet, e também já há 4 anos na sua rádio Agro hoje. E nesta edição do Agropapo, nós vamos falar aí sobre uma nova iniciativa, justamente no âmbito da temática de imersões internacionais no agro, mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto são justamente dois jovens executivos brasileiros que residem na Europa, em particular na França, depois você me corrige se estiver errado, que é justamente o Lucas Vatti e a Jaqueline Vasconcelos. Satisfação contar com vocês no Agropapo. É. Tudo certo? Bom, vou começar. Caraca. Tudo bem, Lucas? Ah, Tudo certo. Obrigado aí. Muito bem. Bom, para a gente dar o arranque aqui, nessa nossa boa conversa, eu queria que vocês pudessem falar rapidamente, assim, um brevíssimo perfil aí de vocês, assim, a conexão com o agro. Vamos lá. Deixa a Jaqueline começar. Obrigada pelo convite, Ronaldo. A gente está super feliz de estar participando aqui do Agrupafo. Sou Jaqueline, moro fora tem 24 anos, tem 14 anos que eu estou aqui na França, eu morei na Inglaterra, na França, na Itália. Eu atuo hoje como cofundadora da Agrinova com o Lucas e atuo também como consultora em inovação, especializada em futuro estratégico e sustentabilidade. Eu também leciono em algumas universidades aqui na França, na Inglaterra e de vez em quando no Oriente Médio, em escolas de business e engenharia. A minha trajetória profissional, ela é marcada por transformação, de negócios em grandes empresas globais e em startups inovadoras, e especialmente em setores de turismo e de inovação. As minhas últimas experiências foram passadas pela Microsoft e pela Price. O meu background acadêmico é de negócios e inovação. Eu concluí um Executive MBA e um Executive Master de Inovação na ESCP, que me permitiu ter acessos a ecossistemas globais, passando pelo Vale do Silício, Dubai, Austin, Londres, Dublin, Paris e outros ecossistemas aqui da Europa. E a minha ligação com o agro começou na Microsoft, quando eu acompanhei algumas startups do agro, e se transforma hoje em propósito com a Agrinova, que tem como missão ajudar o agricultor brasileiro. Por Muito obrigada favor, pelo Lucas. convite. Passo pro Lucas aí. Oi? Perfeito, obrigado. Primeiramente, agradecer aí ao Ronaldo pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do Agropapo. Bom, rapidamente, então, sobre o meu background, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, tá? Eu estudei em Piracicaba, na Exalc. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na França, né? Então, aí começou a minha relação com a França. Então, passei 2 anos durante os meus estudos numa faculdade aqui em Paris. E, na verdade, sempre estive envolvido aí com inovação no agro, né, com o setor agtech, agritech, enfim, como a gente queira chamar. Trabalhei em Piracicaba num hub de inovação, na época o Agtech Garage, que mais recentemente foi adquirido pela Price, né, pela PwC, e desde então, né, passei por startups, por consultorias, e sempre nessa área de inovação dentro do agronegócio, principalmente dentro da agricultura. Atualmente, aqui na França, né, trabalhando aí junto com a Jaqueline nessa iniciativa, nesse projeto Agrinova, e sou também, em paralelo, né, trabalho no grupo Em Vivo, né, que é um líder do agronegócio aqui na França, na área de inovação, né, então continuo aí próximo de tudo que é tecnologias, novas soluções, inovação para o agro. Muito bem, bom, vocês já fizeram um registro aí, en passant, aí, Agrinova. É isso que a gente quer saber. O que, que é essa iniciativa e em que pé que ela está? Vamos lá, acho que é legal contar um pouquinho de como nasceu essa iniciativa, e até porque é uma história bem bacana, que realmente ela nasceu numa mesa de café, né, ali através de um colega em comum que temos, eu e a Jaqueline, a gente discutindo um pouco, conversando sobre ecossistemas de inovação, e a gente começou a identificar alguns pontos que fizeram a gente ter essa ideia de criar né, essa iniciativa, esse projeto. Um dos pontos, justamente, que a gente, na conversa ali, começou a identificar, é,
são as semelhanças que existem, né, dentro dos ecossistemas de inovação, principalmente quando a gente fala de agro, entre Brasil e França, né? Vou tentar explicar isso rapidamente, mas existe uma característica que é muito parecida entre esses mercados e entre esses ecossistemas de inovação, que são mercados em que é necessário, né, para as inovações encontrarem um modelo de negócio e clientes, entregar valor na ponta de forma muito rápida. E isso faz com que sejam ecossistemas de inovação muito voltados para dores reais, né, para a criação de valor real na ponta para o agricultor, para o agronegócio. E por que isso? Né? Assim, quando a gente compara, por exemplo, com o ecossistema americano, por exemplo, né, de inovação dos Estados Unidos, que a gente fala, quando a gente pensa, acaba sendo uma referência, mas é um mercado que tem muito capital disponível, né, muito capital de risco disponível. Então, isso permite, né, que as empresas, as startups, elas tenham mais folga, vamos dizer assim, de caixa, né, para desenvolver e às vezes passam anos antes de conseguir entregar valor, ter clientes, gerar caixa, e isso é uma característica que é menos presente, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado francês. Existe menos capital disponível, né? Não estou dizendo que não exista capital disponível, mas ele é menos abundante que nos Estados Unidos. Isso cria uma característica justamente interessante, que é a necessidade de você, muito rapidamente, entregar valor na ponta. Né? Que aí você precisa conseguir encontrar clientes, vender a solução, vender o produto, vender o serviço, para continuar existindo. Né? Então, isso é uma semelhança muito interessante entre esses ecossistemas de inovação, principalmente dentro do agronegócio. E tem um outro ponto que é a complementariedade entre esses ecossistemas, né? O francês, o europeu e o brasileiro, no que diz respeito às categorias, aos tipos de soluções desenvolvidas. No Brasil, a gente tem agfintechs, né? Assim, é um setor bastante desenvolvido. A gente tem também as biosoluções, né? O Brasil é referência hoje em biosoluções. Enquanto aqui na Europa, na França, a gente vê muita startup industrial, né, que vai, por exemplo, desenvolver robóticas, né, sistemas de automação, equipamentos, sensores. Então, existe, quando a gente olha em termos de temáticas que são abordadas, que são desenvolvidas, uma complementariedade muito interessante. Então, assim, a gente olhou, tantas semelhanças, existe complementariedade, e que é pouco conhecido. Né? E aí a AgroInova entra nesse jogo aí como? Exatamente. A ideia é, então, de poder conectar, né, já que são ecossistemas que existem tantas semelhanças e tanta complementariedade, é conectar justamente esses ecossistemas através de imersões, através de experiências, para gerar oportunidades de conhecimento, de benchmark, de conexões, de negócios entre esses ecossistemas. Né? Então, a ideia ela vem justamente dessa constatação que nós fizemos, né, entre semelhanças e complementaridades, e de criar uma ponte, né, de criar oportunidades de conexão e de troca de experiências e oportunidades de negócio entre esses ecossistemas. Legal. Aí, Jaqueline, como é que vai funcionar na prática a iniciativa? O que é o produto em si e o serviço? O que é a AgroInova, na realidade, né? Obrigado, Lucas, pela testemunha aí. Assim, esse encontro foi. A gente trabalha muito bem juntos, a gente é muito complementar, é muito legal trabalhar juntos. A AgroInova, então, oferece, a gente realiza a curadoria de programas de imersão do agronegócio na França para os profissionais do agronegócio brasileiro, conectando o Brasil com a França, em temáticas diferentes de inovação, regulamentação, institucional, sustentabilidade, e hoje a gente atua de maneira transversal em diferentes frentes da cadeia do agro. Como isso, né, se transforma, ou que seja, né, de maneira que seja em temática animal, vegetal, institucional, privada, e como isso se materializa? Pode se materializar em formato de imersão, em formato de acompanhamento de feiras, acompanhamento de feiras mais imersão, rodadas de negócios, ou um atendimento personalizado de acordo com a temática e objetivo de uma empresa, que seja de pesquisa, um setor privado, institucional, etc. Mas e como é que vai funcionar, de fato, o modelo do negócio? Vocês vão organizar grupos de produtores, grupos de executivos brasileiros interessados em conhecer
mais sobre as temáticas que vocês vão estar falando. De fato, como é que vai funcionar na prática mesmo a iniciativa? Hoje a gente tem alguns parceiros na área de capacitação com universidades, né, Uhum. que estão criando alguns cursos e inovações integrando o programa de imersão. A gente tem um programa de imersão Faro, o ano que vem, em março de 2027, do qual um produtor agrícola, uma cooperativa, uma associação vai poder se inscrever individualmente. E também tem os projetos privados, com empresas privadas ou uma cooperativa, uma associação que queira trazer um grupo uma temática específica, que seja de leite, de vegetais, de vinhos, etc., de horticultura, fruticultura. Então, por isso que a gente está funcionando de maneira matricial. A gente tem um produto Faro, que é o programa que tem como objetivo uma semana de imersão nas temáticas de inovação, sustentabilidade e rastreamento, e regulamentação, porque tem um dia que a gente vai até Bruxelas, conhecer toda a parte de regulamentação, não só a UDR, mas como funciona a União Europeia, como Uhum. funciona as temáticas de regulamentação, porque não é só uma, tem toda uma cadeia de regulamentações que influenciam diretamente e indiretamente o produtor, e é interessante ele saber, assim como tem uma visita de uma fazenda experimental, tem a gente aborda temáticas de como funciona a transição e a cadeia de valor do agro aqui na França. Então, a gente, como o Lucas falou, a gente tenta valorizar exatamente essas complementaridades para que o profissional do agro conecte exatamente essas complementaridades do Brasil com o ecossistema da França, cobrindo, né, essa parte de inovação, regulamentação e sustentabilidade. Durante uma Legal, semana, são 5 dias. muito bom. E esse roteiro é o que já está mais maduro assim para Sim, acontecer, né? sim. Muito bom. Agora, em termos de outros temas, assim, quais que vocês entendem que pode chamar a atenção, enfim, do produtor brasileiro para poder estar participando das imersões internacionais que vocês estão organizando? Além desses que vocês citaram, quais outros mais? É, uma coisa legal, Ronaldo, sim, que a gente entende que é o que a gente pode agregar de valor, né, dentro dessa iniciativa, é justamente uma certa flexibilidade, né, em relação aos temas. Então, hoje a gente tem capacidade aqui, junto com a Jaqueline, junto com parceiros que a gente tem, parceiros que a gente tem construído, tanto aqui na França quanto na Europa, de forma mais ampla, de atender sob demanda, né, diversos temas Uhum. relacionados aí, a Jaqueline comentou, seja produção vegetal, produção animal, um tema de regulações, né, como, por exemplo, em Bruxelas, né, que é uma sede da União Europeia, um tema de inovação com startups, com fundos de investimento, com grandes empresas, né, grandes corporações. Então, é justamente essa capacidade de mobilizar diferentes atores, diferentes players do ecossistema em diferentes temáticas, né? Acho que isso que acaba sendo a nossa força, vamos dizer assim, e que consegue agregar valor nessa iniciativa. Uhum. Então, se a De gente forma, tiver um grupo aqui no Brasil, por exemplo, como a Jaqueline citou bem aí, cooperativas podem estar organizando um grupo e eles podem dar um tema assim, aí vocês montam. Pode ser algo customizado dessa maneira, né? exatamente, a gente tem essa Legal. capacidade de flexibilizar e de fazer sob demanda para Muito, pecuária, para produção vegetal, mais voltado para inovação, mais voltado para sustentabilidade, mais voltado para regulamentação. A gente tem essa capacidade de mobilizar. De muito forma bom. geral, né, o que tem valor é trazer conhecimento, trazer uma imersão no mercado, gerar negócios, né, gerar oportunidades, né, seja de negócios ou de identificação de tecnologias, enfim. Mas, de forma geral, é realmente essa imersão dentro de um tema, de um mercado específico. Legal. E você falou aí uma palavra importante, parcerias. Dá para citar alguns nomes que estão junto com vocês, sejam empresas ou instituições, universidades, enfim. Com certeza, isso é fundamental, né, para a gente que tem
assim, é uma iniciativa de ecossistema, né? Então a gente não vai fazer as coisas sozinho, né? Então é fundamental justamente que a gente tenha parceiros. A gente tem fortalecido aqui tanto parcerias institucionais, né? A gente tem tido um apoio muito legal da Embaixada Brasileira aqui na França, a Câmara de Comércio também, francesa, que a gente tem criado laços, né, estreitado relações. A gente tem também, hoje, uma conexão com a Embrapa, né, que tem assim, todos conhecem no Brasil, e eles têm um laboratório aqui na França, né, o laboratório europeu da Embrapa, ele é baseado aqui na França, então a gente já tem estreitado esses laços também. A Business France, que é um instituto, né, uma instituição do governo francês que tem operação no Brasil e que tem também nos dado apoio, né, eles fazem muito essa questão também de intercâmbio, né, entre França e Brasil. A gente tem buscado essas parcerias institucionais, né, com órgãos do governo, órgãos de Estado, e também parceiros privados, né, que a gente entende que também vão agregar valor nessa iniciativa, nessas experiências, né? Então, tanto no Brasil, né, a gente tem conversado com alguns grupos da área de educação, alguns grupos que também têm experiência nessa questão de organização de imersões, de eventos, e também parceiros aqui no ecossistema francês, né? Que vão poder fazer parte das imersões, onde vai poder realizar visitas técnicas, enfim, existe todo um ecossistema, né, que a gente tem fortalecido, tem trazido para próximo dessa iniciativa, tanto de apoio institucional quanto de grupos privados, para complementar justamente e poder oferecer uma experiência bastante completa aí para os grupos. Muito bem, Lucas. Muito bem, empresária Jaqueline. Já é um grande bordão do Agropapo. Boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a participação de vocês aqui no programa e deixar o espaço aberto aí no último recado e também, se vocês quiserem deixar, obviamente, algum contato de vocês para quem quiser mais informações, o espaço está aberto. Quer começar, Jaqueline? Primeiro o nosso site, né, agrinova.org, nossa conta Instagram, que ela está sempre atualizada, que é agrinova, o tracinho do underscore imersão. E no site tem o nosso WhatsApp, que é o meu contato, tem o contato do Lucas também, direto, que pode entrar em contato, que seja pelo Instagram, pelo site, tem os nossos contatos direto. Obrigada mais uma vez pelo convite e por esse agropapo, muito legal. Por Perfeito. favor. Para finalizar, acho que só agradecer mesmo pelo papo, como você falou, passa rápido, mas muito legal bater esse papo com você. Muito bem. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação do Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Duquette. Encerramos essa edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.